E boa parte das pessoas entraram nesse jogo de eu vou criar um avatar e eu prefiro ser quem eu sou quando eu tenho o controle de mostrar para o mundo quem eu sou. Beleza, Natália. Obrigadíssimo aí por estar aqui com a gente hoje. E eu queria pedir para você começar contando um pouco da sua trajetória pelo uma neurocientista com mestrado, doutorado e pós-doutorado aí pelo Instituto do Cérebro e Departamento de Física, né? Um da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a outra Federal de Pernambuco. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Você sempre teve vontade de ser uma neurocientista e, enfim, um resuminho da tua jornada até aqui hoje. Perfeito, obrigada. Eu agradeço o convite. É um prazer poder falar para vocês. Então, eu comecei desde criança, a primeira coisa que eu pensei que eu queria ser era cientista, né? Eu acho que eu fui da geração influenciada pelo De Volta para o Futuro, né? Tinham vários filmes, assim, muito maneiros de tecnologia. E na época eu me lembro que eu falava para os meus pais que eu queria ser, e meu pai queria muito que eu fosse médica. E eu gostava sempre muito, desde pequenininha, eu me interessava muito por leitura e era fascinada com o universo da literatura, tudo. Gostava muito de poesia. E daí o meu pai sempre tentava me puxar, né? Me dava uma listinha de médico, brinquedinho de química, e eu tentava explicar para eles, não, mas eu quero ser cientista de coisas, de inventar coisas. E eles entendiam muito bem. Depois, no futuro, eu também comecei a entender melhor, né? Que a gente ainda não tinha muito isso, mas eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu queria inventar, criar soluções, né? Tá nessa fronteira ali de fazer tecnologia nova. E daí, quando eu fui fazer vestibular, foi uma escolha muito cruel para mim, porque era uma pressão enorme de toda uma comunidade para que eu fizesse medicina. Acabei fazendo sem ter muita vocação, mas eu via que tinha muita coisa para acontecer, né? E tinham muitas oportunidades dentro da medicina. Entrei na Federal do Rio Grande do Norte e de lá, assim, só saí agora, né? Esse ano. Eu saí de Natal agora esse ano, né? Vim para o Rio. Mas essa jornada toda foi muito rica, assim. Desde o início, eu já entrei num laboratório de comportamento, né? Comportamento reprodutivo. Então, eu tive uma mulher cientista muito inspiradora para mim, que é a professora Bernadette, que agora também está no quadro de professores do Instituto do Cérebro. E ela foi minha primeira inspiração, assim, dentro da universidade. Eu participava de umas reuniões sobre comportamento, principalmente de primatas, né, diferenças entre machos e fêmeas, e já tinha essa discussão bem legal, assim, e eu era bem interessada nisso, mas eu não conseguia me encaixar em experimentação animal. Eu tinha muita dificuldade com isso. E daí eu queria neuro. Então, de cara, eu já pensei, eu vou fazer neurologia, vou fazer neurociência, e tentava me encaixar em um outro programa, até que eu conheci o professor John Fontenelle, que trabalhava com sono, e daí eu fui participar de um projeto com sono, com estudantes, depois com pacientes internados, e qualidade do sono. Aí eu me encontrei. Aí, gente, dá para fazer pesquisa e descobrir muita coisa, conversando com as pessoas, né, estruturando o que você pergunta e descobrindo coisas novas. Então, aí nessa época também, foi bem num período que eu estava cursando, tendo as primeiras bases de neurologia, as primeiras bases de psiquiatria. E eu notava que todo paciente legal, os neurologistas mandavam para psiquiatria. Aí então, eu comecei a pensar, gente, eu vou me encontrar aqui. E na primeira prática que eu tive, a gente tinha umas práticas que eram com 6, 7 alunos, assim, e era um professor, ele levava a gente para aprender semiologia psiquiátrica, né? Começar a entender os sintomas, o comportamento, observar, e a gente entrava no hospital manicomial, daqueles bem difíceis, né? Bem pesados, assim.
E a primeira vez que eu fui, que eu entrei, uma paciente que era de um colega ficou com ciúmes que eu estava conversando com a minha paciente e jogou uma caneca na minha cabeça. E aí veio outra e começou a brigar com ela, e entrou outra na sala, completamente nua, pingando, assim, e começou a se interessar pelo meu colega. Eu, gente, que loucura é essa? E quando eu olhei a minha maleta, tinha uma sentada fazendo xixi na minha maleta. Eu olhei para aquilo, eu me encontrei, assim. Eu nasci para isso. Assim, gente, que coisa louca é essa? Era a ala feminina. E no dia seguinte, só dos 7 alunos, só voltou eu para a prática. E o professor olhou assim, ele já foi a psiquiatra da turma. Tu voltou depois de ontem, eu voltei. E, Natália, foi nessa época que você começou, foi em 2016, né? Pelo que eu vi, que você começou com os estudos de diagnóstico de... Não, isso foi em 2006. Foi ainda nessa época, foi por essa época. Aí eu já tinha um tempo que eu estudava, foi bem em 2005, o Siddhartha Ribeiro foi para Natal, eu conheci ele em 2006. E daí, com a ideia de montar o instituto, né? Na época era o Instituto Internacional de Neurociências, e eu fui da primeira leva, assim, a gente tinha um amigo em comum que nos apresentou e eu comecei a trabalhar com ele. E a ideia era, eu entrei num hospital psiquiátrico e me apaixonei pelo comportamento humano. Então eu queria, assim, eu lia tudo que tinha de psicopatologia clássica. Meu interesse era, assim, a curiosidade sobre o comportamento humano mesmo. E eu via que dentro de tanto sofrimento, só a escuta, você tá lá interessado em saber aquela história de vida, e poder escutar, já aliviava muita coisa. Então, eu sempre ia. Então, eu comecei a fazer plantões, né, voluntários, e estava sempre no hospital, na época que eu comecei no instituto. Então, o Siddhartha me deu essa ideia brilhante, né, que eu agradeço demais, de coletar sonhos dos pacientes, né? Dentro dessa interface, o que é que tem de similaridade entre a loucura, a psicose e o estado onírico, né? Quais são as semelhanças, como é que a gente pode tirar paralelos a partir desses dois fenômenos? Então, foi um dos primeiros investimentos do Instituto em pesquisa, foi um MP3, eu andava com esse MP3 para cima e para baixo, coletando sonhos dos pacientes e também fazendo, né, as análises, aplicando escalas. Daí eu fui construindo, colocando as ferramentas na minha mochila, né? A primeira coisa que eu tinha era um objetivo. Eu estava apaixonada por aquela pergunta, lia tudo que chegasse, né? E hoje em dia com a internet e com iniciativas como o Sci-Hub, né? Que conseguem democratizar ainda mais a ciência, a gente consegue ter acesso a literaturas de ponta. Então, eu comecei a ler tudo que eu podia ler dessa interface e fomos começando a coletar. E daí eu terminei medicina, depois eu entrei para residência, e na residência eu continuei a coleta desses dados, e tem até uma história interessante nisso, porque na entrevista da prova, eu fiz no mesmo hospital que eu fiz a graduação, e o professor me conhecia, ele sabia que eu queria muito fazer pesquisa, ele já sabia da linha de pesquisa, e ele chegou para mim e falou, vou te dar um 0 na entrevista, porque para mim residente não pesquisa, residente foca na clínica. Aí eu fiquei assim, ok, tá. Aí ele, eu sei que você pode me falar qualquer coisa, mas você vai querer continuar fazendo pesquisa. Mas mesmo que você passe, recado tá dado, residente aqui faz clínica, não pesquisa. Aí eu, tá, e nas minhas horas vagas? Aí ele, você faz o que você quiser. Então, é um hobby, então eu fazia isso. Continuei, assim, daí a primeira coisa que eu fiz, né, foi mostrar para ele, assim, a literatura, como era interessante, né, dentro daquele cenário clínico, como tinha muita interface, como que ajudava, e aí a gente construiu um primeiro trabalho juntos, e no final ele estava super apoiando, sabe, assim, a gente refez essa questão.
Mas tem uma questão, assim, dentro da medicina que é muito forte, né? Tem pessoas que têm formações muito diferentes, e dentro da psiquiatria, tem algumas escolas que não conversam bem com a neurociência. E isso é algo que a gente, porque entram para um outro extremo, né? A gente pensa no indivíduo como se fosse apenas reduzindo ele aos seus padrões biológicos, ou apenas abstraindo dele todo o conjunto de fatores sociais que ele tem. Na verdade, nós somos tudo isso ao mesmo tempo. É realmente muito complexo e a gente precisa conversar com todas essas disciplinas, né? Então, foi um desafio que eu encontrei bem no comecinho. A minha escola não tinha tradição de pesquisa, então era mesmo finais de semana. Mas é isso, assim, pesquisa, quando você tem curiosidade, você faz. Então, tem muita coisa ainda para ser descoberta sobre o comportamento humano. Uma paixão mesmo sua, né? Dá para ver que algo que te motiva, assim, há muito tempo, né? E para essas diferentes esferas do comportamento, né? Eu vou querer entrar mais na parte do sono, dos sonhos, mas eu queria só comentar um pouco também. Eu encontrei você através de um artigo muito bom que você ajudou a escrever, né? Não lembro se era um artigo seu ou se era uma entrevista contigo, acho que era uma entrevista, né? Sobre burnout e sobre esse momento que a gente está da sociedade, né? Que acho que tem muito a ver com o que você começou a trazer, né? A gente vive com tanta pressão e tão sufocado que a gente não tem nem tempo de sonhar, por exemplo, né? Você trouxe algumas questões também relacionadas ao excesso de uso de tecnologia, né? Eu queria que você trouxesse um pouco a tua visão, assim, de neurocientista e de ser humano mesmo, né? Sobre o que está rolando com a sociedade com essa questão dos celulares, né? Tem o documentário Dilema das Redes, que saiu recentemente, que Perfeito. A galera começou a olhar. Queria ouvir um pouco da tua visão sobre isso. Assisti, sim. Então, a gente está vivendo um divisor de águas, eu acho que para a cultura humana, né? A gente teve algumas revoluções tecnológicas que colocaram a cultura humana em outras direções, né? Uma dessas grandes invenções humanas que rompeu totalmente com a forma da sociedade foi a própria literatura, né? Registrar as nossas culturas, as nossas histórias em um papiro, né? Ou em pedra. Isso dá um poder de você não tirar da sua memória e da memória coletiva uma tradição e colocar num objeto físico. E daí isso revolucionou muito e ainda hoje é fundamental para a forma como a gente se relaciona. As tradições orais, elas têm uma outra maneira de se relacionar, por exemplo, com aqueles que trazem um relato mais ancestral daquela própria comunidade, né? E é muito diferente de quando a gente tem registros disso, sem fazer qualquer juízo de valor, né? Mas assim, só notando como que culturas diferentes permitem um universo diferente de formas de se relacionar. Então, quando a gente consegue culturalmente registrar no objeto físico coisas importantes como leis, contabilidade, propriedades, coisas assim, a comunidade ela cria um grau de estratificação, de hierarquia tão poderoso que fica gigantesco. E a gente ainda hoje vive mais ou menos em certas regras que são milenares para a nossa cultura ocidental, né? É muito diferente, por exemplo, de tradições orais, que são clãs bem menores, mas que mantêm essa tradição passando dos ancestrais para os seus descendentes. E essa forma de você cultivar essa cultura é completamente diferente da nossa, né? E isso são coisas que a gente precisa entender para a gente entender o que vai acontecer na sequência. A gente hoje em dia está vivendo uma revolução digital. As gerações não conversam muito bem entre si mais, né? A gente tem... quando eu entendi esse conceito, eu aprendi um dia desse esse conceito de digital natives e digital immigrants. E isso me caiu uma ficha, assim, me explicou muita coisa do que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, pessoas que nasceram antes de 1995, não tinham o contato tão claro ali, tão presente
da mídia digital, dos computadores, né, e de celulares em casa, são pessoas que migraram para essa cultura. Eu sou uma digital immigrant, né, eu sou uma pessoa, eu vivo falando para o meu filho principalmente, assim, olha, toma cuidado com a mamãe trabalha com isso, mamãe é do século passado, eu gosto de anotar, né, eu gosto de escrever as coisas em papel, eu gosto de desenhar, né, eu gosto de uma letra cursiva, e o meu filho, ele aprendeu a ler digitando, né? Ele aprendeu a ler e escrever digitando. Ele não entende muito por que ele tem que ter uma letra bonita, né? E fica meio difícil de explicar para ele, porque hoje em dia ele precisa digitar muito melhor do que escrever. Mas isso traz um impacto para ele. Agora, o mundo é deles, é da geração dos digital natives. Não é nossa, nós somos pessoas que migraram para essa cultura agora e a gente vai se adaptar e a gente precisa passar valores que são importantes para que continuemos num sentido ético, né? Tenhamos uma convivência ética, respeitando a diversidade, respeitando as diferenças de uma maneira que seja benéfica para todo mundo. O que acontece é que como grandes revoluções já aconteceram, elas acontecem sem ter muita reflexão sobre isso. A gente vai refletindo à medida que o processo vai acontecendo. E a gente, hoje em dia, está vivendo isso de uma maneira muito crua, né, em termos de sociedade, escolhas políticas, e tendo muito na cara o acesso a como que, hoje em dia, a gente ainda passa por situações que já deveriam ter sido superadas lá atrás. A gente continua ainda devendo muito à comunidade em termos humanos mesmo, de direitos humanos mesmo, dos direitos básicos à vida. Não era mais para dentro de uma situação como a gente tem, quase boa parte da população mundial hoje tendo acesso a mídias digitais e celulares inteligentes, e a gente tem ainda uma grande parte da população passando fome, uma grande parte da riqueza cada vez mais se concentrando em países que, querendo ou não, influenciam a política e a cultura de outros países de uma maneira brutal, né? Isso determina quem vive e quem morre, principalmente numa situação pandêmica como essa. Hoje em dia o que a gente vê é um acesso em termos democráticos de promover difusão de informação, mas como a gente bem viu no documentário do Dilema das Redes, essa informação ela está longe de ser realmente um acesso democrático e claro e ético, né? O que a gente vê é o comportamento humano. E o comportamento humano tem coisas muito feias, infelizmente, né? A gente precisa parar para refletir sobre isso e tentar extrair o melhor que a gente pode fazer no nosso dia a dia com as nossas próprias decisões. Vivemos ainda aí seguindo o cérebro reptiliano, né? Acho que ainda não estamos usando o neocórtex ainda como a gente poderia usar, né? E aí, em relação aos celulares, assim, acho que esse império da mídia que você trouxe, né, e de teórico acesso democrático à informação, que, na verdade, uns controlam a informação e vão soltando as informações que fazem sentido, né, na era do fake news ainda, como é que você acha que as pessoas podem fazer para se manter conectados, informados, mas sem exceder esse limite saudável, né? O que é saudável ficar no celular e o que é saudável consumir nele, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que faz a gente feliz realmente e o que na verdade é uma questão de vaidade para postar nas redes. Enfim, qual que é a tua visão sobre o que de prático a gente pode fazer para sair dessa situação? Eu me vejo várias vezes, não vou usar mais o celular, aí, eu me vejo, tô lá, né? Eu vou ver as horas, já me vejo, tô nas redes, assim, né? Então, assim, a Delmar, uma psicóloga que eu trouxe aqui no podcast, ela trouxe essa questão de quem toma essas decisões nessas empresas grandes, que definem o vício que vai ser para você, são pessoas que estão em níveis de consciência que estão visando lucro completamente, assim, né? Então, como é que a gente consegue sair, driblar esse jogo, né? Perfeito. Faça um teste com você mesmo. Pegue, coloque, seja disciplinado por um dia e estabeleça um padrão, um hábito. Por um dia, você vai limitar o seu acesso ao celular por 2 horas apenas, para você checar o que tem, no sentido de eu vou manter a minha socialização, porque hoje em dia quase 100% da socialização das pessoas, principalmente dessa geração que são os digital natives, as pessoas que nasceram já numa era digitalizada, boa parte, mesmo antes da pandemia, boa parte da socialização já se dá através de mídias, né? E nós somos seres essencialmente sociais.
Então, a gente precisa de contato, mas esse contato, ele pode ser um contato mais humano. E o contato humano, ele, dentro do contexto da pandemia, fica difícil eu falar, vai encontrar um amigo, não sei o quê. Mas se você está separando, convivendo com pessoas na sua casa, coloca o seu celular só para 2 horas por dia, para resolver tudo que você tiver que resolver em 2 horas. E depois tenta, o restante do seu tempo acordado, estar em contato com você mesmo, com seus próprios pensamentos, com a natureza e com outras pessoas que compartilham a casa com você. Hoje em dia, o que a pandemia mostrou para muitas famílias é que ninguém convivia mais uns com os outros. A gente transferiu boa parte da nossa socialização para as mídias, né? Para mídias sociais, também para compromissos via online, etc. E a pandemia agravou isso por uma questão sanitária, né? Por uma questão de necessidade. E hoje em dia a gente se vê dentro desse paradoxo, que são várias pessoas convivendo numa mesma casa, muitas vezes, que não conversam há muito tempo. E isso agrava vários problemas sociais, assim, de interação que as pessoas nunca pararam para resolver. E muitas vezes, quando a gente não para resolver esses problemas de relação, eles se agravam, eles se cronificam, né? E se cristalizam. Às vezes você não percebe o quanto que aquela pessoa com quem você convive já mudou, né? O quanto que seu filho já cresceu, não é mais aquele bebê. O quanto que o seu pai e a sua mãe já pensam diferente sobre várias coisas que você imaginava que eram certas naquilo. As pessoas mudam, e as pessoas mudam muito na interação com o outro. Mas essa interação mediada pelas mídias, ela é uma interação maniqueísta. Ela, querendo ou não, tem muita manipulação nisso. E boa parte das pessoas acreditam de uma maneira muito serena que aquilo ali veio por um acaso, né? Aquele anúncio veio por um acaso. Nossa, era justamente o que eu estava precisando, né? Fulano, realmente, nossa, eu gosto tanto dessa pessoa. Ele botou mais um stories, né? E quando você vê, aquela pessoa virou um influencer, né? Hoje em dia, a gente está numa cultura de cada vez menos voltada para o ambiente físico e mais voltada para o ambiente virtual, que é um ambiente, querendo ou não, muito pouco material, mas baseado muito nessa relação de compra e venda. Se você parar para pensar, boa parte dos sonhos que se vendem é ainda o velho jogo publicitário de se vender um sonho de uma vida feliz, né? Um sonho de uma estética padrão, de um sucesso milionário, de você ganhar muito dinheiro, nananã. E isso não é real para a imensa maioria das pessoas. Um ou outro que se pega uma historinha para você contar aquela historinha. Nós evoluímos contando historinhas. Nós contamos historinhas uns para os outros desde que a gente estava nas cavernas. E só muda a forma de contar essa historinha. Se essa história ela passa a ser contada dentro de casa de novo, olhando no olho, falando de coisas reais, as pessoas começam a ter uma visão mais crítica e mais reflexiva sobre isso. Eu tenho ouvido muito de amigos, né, de pessoas no consultório também, dessa sensação de dar uma ressaca de tanto que fica na internet, né? Porque é um afastamento do plano real mesmo, do que você toma como realidade. E não tem outra coisa. A natureza, ela não precisa ser um ambiente verde com luz, aquele ambiente natural maravilhoso. A natureza pode ser você em contato com você mesmo, sabe? Muitas vezes, tomar um banho, tocar na água e sentir a sensação na pele, se concentrar nessa sensação, se concentrar na sensação do ar entrando no teu corpo e do ar saindo do teu corpo. Prestar atenção nos movimentos do teu corpo quando está se alongando, sabe? Onde que está o braço, onde que está a perna, onde que você está. Se situar no momento presente, isso é estar em contato com a natureza, com a tua natureza, né? Isso é real. As mídias não são um universo real.
que fulaninho, ontem eu estava eu estava num evento na Alemanha, falando tranquilamente, uma amiga falou, nossa, você está tão bem, não sei o que, aí eu estou num pós-cirúrgico, né, eu ainda estou num pós-cirúrgico. Ela, nossa, eu pensei que a cirurgia ia ser dor. Não, eu estou, na verdade, com muita dor, né, e a gente faz isso, né, porque a gente tem a nossa privacidade, não precisa mostrar tudo, e boa parte das pessoas entraram nesse jogo de eu vou criar um avatar, e eu prefiro ser quem eu sou quando eu tenho o controle de mostrar para o mundo quem eu sou. As mídias virtuais, elas dão esse poder para qualquer pessoa. Você não é obrigada a mostrar como que está difícil a sua dor, mas se você for fisicamente num local, você vai ter que mostrar de alguma forma que você não está andando bem, você está se recuperando, que você precisa de uma ajuda. Mas mostrando daqui para cá, tô ótima, né? Tô ótima, não tá acontecendo nada comigo. A gente acaba não precisando lidar com certos conflitos que a gente teria se a gente se expôsse nossa versão completa, né? Nossas sombras, assim, né? Então a gente acaba expondo ali só esse lado luz nosso, assim, né? Viajando, sei lá, bonito, não sei o quê. E aí a gente acaba se identificando com esse lado, e aí tem o lance da gratificação também, né? Dos likes, dos quem comentou, né? Então tem esse lance do pertencimento mesmo, né? De, pô, eu tô pertencendo ao grupo e ainda tô sendo recompensado, né? Talvez assim, nas tribos, né? Como você trouxe até da questão de contar histórias na fogueira, era um jeito de a gente se ver, talvez, não sei, aí eu queria a explicação científica disso, eu não sei se nossos hormônios ou padrões neurais que se formam, né? Como é que se dá de forma física, assim, no corpo isso? Sim, a gente, como eu te falei, nós somos, antes de tudo, nós somos primatas, né? E somos seres muito sociais. Então, a gente tem recompensas, a gente tem liberação de neurotransmissores que sinalizam um comportamento positivo e reforçam essa memória positiva, né? Na hora que você posta alguma coisa e recebe um like, né? Nossa, que legal, alguém gosta de mim. Imagina se todo o comportamento que você fizesse em público na vida real alcançasse quase todas as pessoas que você conhece e filtrasse pelas pessoas que gostam de você, né? Porque ainda tem isso, né? E todas as pessoas que gostam de você estivessem ouvindo todas as conversas e ideias que você tem, você falasse e todas elas fizessem parabéns, muito bem, que legal, né? Isso não acontece na vida real. Na vida real, o universo é muito mais cru, né, em termos de recompensa. Mas a gente tem um aparato neural que ele reforça comportamentos de acordo com essas recompensas. E ele reforça isso sinalizando, né, com liberação de neurotransmissores específicos e dando essa sensação de relaxamento, né, de uma certa euforia, né, você fica com mais vontade ainda de fazer aquilo e repetir aquilo. Então, tem pessoas que acabam, e boa parte das pessoas estão fazendo isso, muitos adolescentes também estão fazendo isso, porque na adolescência tem um detalhe aí ainda mais preocupante. Quando você não tem ainda uma certeza ainda muito clara do seu self, de quem você é no mundo, o que é que você veio, para que você veio, mas você começa já a pensar que isso são valores, são coisas importantes para você se identificar, você vai testando um universo, um outro. Será que eu gosto disso? Será que eu gosto daquilo? Será que eu sou uma pessoa assim? Não, hoje eu acordei mais assado. Não. Num avatar, né, num ser, numa persona que você cria no ambiente virtual, isso é muito mais maleável. Você pode testar isso de 1000 maneiras, mas isso também fica muito mais complexo e confuso para quem ainda não tomou suas próprias decisões, para quem ainda não entendeu realmente ao que veio no mundo, né? Para quem está adulto, já está formado e já entendeu, assim, certas bases, né? Tem certos pontos que eu não negocio da minha vida, da minha personalidade, da minha liberdade, de quem eu sou. Quem tem mais segurança nessas questões consegue lidar com as redes de uma maneira mais segura. Mas quem não tem, fica muito vulnerável, muito às propagandas e a caminhos, aos cantos das sereias, né? Que ficam chamando para um lado para o outro.
E nessa manipulação, muita gente se perde e fica sem entender toda a graça que tem de ser você mesmo. Não é uma travessia fácil, a adolescência é difícil para todo mundo. Tem gente que vai terminar a adolescência com 50 anos de idade, mas e olhe lá, né? Mas essa busca por si mesmo é uma busca muito profunda, e ela, se você não tiver um contato com o que há de mais real de você, fica cada vez mais difícil, né? Como que eu vou competir com tanto reforço positivo que se tem nas mídias e tentar realmente conquistar o olhar positivo das pessoas no mundo real? O que eu vou fazer para realmente merecer essa recompensa, as pessoas me olharem assim no meu ambiente de trabalho, na minha escola, no meu grupo de amigos e falarem, pô, tu é foda, né? O que é que você vai fazer? Né? Então tem muita gente, por essa busca, muita gente fica perdida e acaba fazendo muita besteira. Com as possibilidades na internet, isso eleva a enésima potência, né? E é por isso que a gente tem que cuidar muito disso, assim, essa diferença do que é virtual e do que é real mesmo. E eu queria conectar isso um pouco com uma das suas maiores paixões, né, que é o estudo do sono, né? Eu vi você trazer recentemente como a gente tem sonhado menos por conta dessa cultura que tem a ver com o uso de celulares, tecnologia antes de dormir. Eu queria que você falasse um pouco você trouxe no começo, né, da descrição dessa relação onírica, né? Que foi daí que, imagino, surgiu o estudo seu, né, de diagnóstico de esquizofrenia pela fala. Eu queria falar um pouco, que você contasse um pouco de qual a importância realmente de sonhar, né? Que hoje em dia a gente se perdeu completamente e acaba virando um papo muitas vezes meio místico. Então, ouvi uma cientista trazer, né? Gostei muito também como você trouxe a questão do self, né? De olhar para dentro, que é justamente essa intersecção entre ciência e espiritualidade, né? Que foi se deixada, né? Começaram a criar até uma guerra, né? Entre ciência e espiritualidade, né? Eu queria que você falasse um pouco nessa perspectiva sobre tua visão sobre sonhos e sono, memória. Maravilha. Então, os sonhos, né? A forma como as neurociências veem os sonhos, tem algumas teorias, né? Não tem uma única ainda. Tem algumas teorias que convergem em um ponto, que os sonhos seriam, de alguma forma, uma maneira fisiológica, uma maneira natural da gente lidar com as nossas próprias memórias do dia a dia. Então, a gente, à medida que vai vivendo, vai experimentando o mundo, a gente vai adquirindo memórias. E essas memórias são engramas que vão sendo codificados pelas relações entre neurônios. Então, vão se formando relações entre redes neuronais e essas memórias vão ali ficando mais fortalecidas ou mais enfraquecidas de acordo com a importância que elas têm para você. E essa importância muitas vezes tem a ver com as emoções. Então, aquelas emoções muito fortes, principalmente as negativas, elas nos alertam sobre questões de sobrevivência muito importantes para a gente seguir hoje sendo humanidade. Imagina um primata do nosso tamanho numa selva de leões, né? A gente conseguiu exterminar quase os leões, né? Coitado do leão, na verdade, né? Depois que apareceu o homem e se uniu e desse comportamento social que a gente estava falando, conseguiu superar muitas dessas questões. Então, o grande pulo do primata Homo sapiens que somos foi justamente essa noção do social, essa noção de que unidos a gente consegue superar várias adversidades. Muitos e muitos e muitos anos as nossas adversidades eram sobreviver para o próximo dia. E os sonhos, eles permitiam isso. Eles permitiam que a gente fizesse, então, uma seleção daquelas memórias do dia a dia e, em vez de ficar ser retraumatizado toda hora que pensasse naquilo, com aquela valência afetiva, né, com aquele impacto afetivo muito importante e doloroso, né, poxa, quase morri, né, num assalto, ou tive um acidente que, poxa, me deixou com uma deficiência. Se você parar para sentir aquela emoção do mesmo jeito que você sentiu na hora de que aquilo aconteceu, você não ia conseguir suportar aquilo, né? Ia doer demais. Mas é importante que você lembre do evento,
para você se proteger para eventos futuros. E isso aconteceu com os nossos ancestrais. E isso nos evoluiu desde os nossos ancestrais até hoje. Então, os sonhos, eles têm essa capacidade de a partir dessa metabolização de memórias, de reativar essas redes de memórias do cotidiano, junto com memórias muito do passado, reeditar algumas situações e conferir esse aprendizado do que a gente precisa se preparar para o dia seguinte. Por parte desse aprendizado, algumas teorias falam que são muito importantes para situações de ameaça. E isso explicaria, por exemplo, por que uma pessoa que está com muita dificuldade de superar um trauma fica tendo pesadelos recorrentes com aquilo. É como se ela estivesse fazendo analogia do sonho com o processo de digestão, em que a gente consome o alimento, tira o que é bom para a gente e excreta o que é ruim. O sonho seria uma digestão dessas memórias e tiraria o que é ruim, aquelas emoções muito negativas, e ficaria com aprendizado. Num trauma muito difícil, é como se a pessoa estivesse tentando digerir uma feijoada. Então, é muito complicado digerir aquilo e ela fica sendo reexposta àquilo e muitas vezes esse sistema não dá conta. E por isso precisa falar sobre isso, para conscientemente também poder entender e reorganizar melhor essas ideias, né? Os sonhos, eles têm essa função, mas eles também têm uma função de treino, e é o que mais acontece no dia a dia, de treino de situações sociais. Então, a gente, como seres sociais que somos, nossas relações sociais são extremamente importantes. E aquelas pessoas novas ou antigas na nossa vida que fazem parte desse cenário, a gente treina muitas vezes nessas relações como que a gente vai abordar certas situações, como que a gente vai viver outras situações. Isso tudo dependendo muito dos desafios do dia seguinte. Então, o Siddhartha fala muito sobre isso no livro O Oráculo dos Sonhos. É bem por aí que a gente vê essas questões nas neurociências. Eu tenho alguns trabalhos com isso, fiz um trabalho agora na pandemia, a gente consegue corroborar alguma dessas teorias, né? Vendo que durante a pandemia as pessoas realmente sonhavam com mais conteúdo de raiva e tristeza, situações que tenham a ver com contaminação e com limpeza também estavam mais presentes nesses sonhos durante a pandemia, mostrando que é isso. Agora, a relação que a gente faz com sonhos é que infelizmente a humanidade deixou de dar conta, por conta dessa modernização toda. No momento que a gente pega a nossa capacidade imagética e coloca na mão de ferramentas, de uma certa forma, perdendo a profundidade, a personalização, que não seria mais seu banco de memórias, mas colocando para um filme, colocando para cinema, séries, etc., entretenimento e mídias sociais depois, a gente passa desse contar histórias para nós mesmos, baseados nas nossas próprias preocupações, e começa a compartilhar um cenário imagético cultural comum, que, querendo ou não, também tem muita influência por outros interesses que a gente não sabe. Então, tem uma parte do ser humano que ela é muito profunda e é muito pessoal, que faz parte dessa tradição mais onírica mesmo. Várias tradições orais, várias comunidades, por exemplo, de ameríndios, né? Principalmente, a gente tem várias comunidades indígenas brasileiras que dão um aspecto muito importante para o sonhar, porque é a principal capacidade imagética que a gente tem dentro das nossas potências, né? E daí a gente transfere isso para o outro falando, narrando. E ao narrar, o recontar o sonho permite ao sonhador fazer várias interpretações de objetos que ele nunca tinha parado para pensar antes. Então, essas associações, o que é uma coisa que puxa a outra, uma lembrança que puxa a outra, uma metáfora que muitas vezes aparece ali bastante concreta numa imagem de um sonho, é aquilo que mostra para o sonhador o que ele estava querendo vivenciar, o que ele está precisando aprender. Então, dentro do universo da psicodelia, isso também acontece muito. São estados oníricos, vamos dizer assim, né, de aprofundamento pessoal.
E para isso você pode acessar isso sonhando, você pode acessar isso utilizando substâncias, você pode acessar isso respirando corretamente, em meditação, com um treino, mas é sempre num contato com essa natureza que é você mesmo, né? Esse universo incrível que você tem na sua mente. E nenhum cinema, nenhuma mídia social vai conseguir ser mais iluminador para você do que sua própria mente. Você trouxe esse assunto, né, da psicodelia. A primeira entrevista aqui no Abrindo Caminhos foi com o Eduardo Schemberg, neurocientista também, então trouxe esse assunto que acho que nos Estados Unidos se fala muito mais, né, no Brasil ainda bem incipiente, né? Eu até queria conectar essa questão de diferenças do Brasil com outros países em relação à ciência, né? Obviamente, a gente já sabe quanto underfunded mesmo a ciência é no Brasil, né? Quanto poucos recursos são direcionados à ciência. No mundo inteiro, né? A gente está vendo agora na pandemia, né? Quando você compara gastos militares que são feitos para destruir outras pessoas, né? Com gastos com ciência, que é o que faz a gente evoluir, assim, de fato, né? É uma discrepância muito grande que mostra também como a gente está nessa sociedade do ego, do eu, né? A gente não está investindo e não está olhando o problema como de fato a gente deveria olhar, né? E aí eu queria que você falasse um pouco do Brasil, principalmente essa questão, né? Tanto da dificuldade que imagino que seja, né? Fazer ciência no Brasil com poucos recursos e agora, acho que dos últimos anos para cá, cada vez mais difíceis, né? E um pouco também de como é ser mulher na ciência, né? Acho que assim, todos os ambientes a gente vê a presença maior de homens do que mulheres quando a gente vê cientistas, palestras, etc. Então, queria que você trouxesse um pouco dessa dificuldade de fazer ciência no Brasil e como mulher. Então, é muito complicado essa questão do financiamento para a ciência, mas financiamento principalmente para a educação, né, também como um todo. É uma coisa, elas são paralelas, não são iguais, elas andam juntas, mas aqui no Brasil a gente não tem um público que tenha uma educação científica para realmente entender por que é importante a gente produzir ciência. Chega um momento desse de pandemia, as pessoas entendem que se a gente não tivesse uma capacidade de responder à altura, a gente teria tido números muito mais avassaladores, apesar de, né, a gente tem já uma comunidade científica porque tivemos anos de investimento em ciência e no Brasil a gente tem uma produtividade, tem uma diversidade tão grande de culturas que a gente consegue superar há muito tempo os nossos problemas dando o nosso jeitinho. Né? Uma coisa que eu acho ótima, assim, você terminar um doutorado é você ser doutor em civirologia. E muito da coisa da carreira do cientista é você realmente aprender a dar seu jeito. E a gente no Brasil, a gente faz ciência de teimoso mesmo, a gente dá o nosso jeito de fazer ciência sem dinheiro. Eu vim receber, olha, eu comecei essa linha de pesquisa que hoje em dia, né, veio esse pioneirismo na psiquiatria computacional. A gente começou em 2006. O primeiro investimento que eu recebi para esse projeto foi em 2016. 10 anos trabalhando e com alguns artigos publicados para a primeira vez ter um investimento, né? E isso é difícil, mas se a gente não seguir fazendo, a gente não encontra soluções para nós mesmos. Por exemplo, Zika vírus e a correlação do Zika vírus, da infecção por Zika vírus e microcefalia né, durante a gestação. É um problema nosso, foi um evento que aconteceu no Brasil. Se a gente não tivesse uma equipe potente, investigativa, que fosse capaz de perceber essa associação, reportar essa associação e ir atrás de estudar os mecanismos, a gente teria tido uma epidemiologia bem mais difícil relacionada com isso. Da mesma forma, a gente tem que, e assim, eu tenho um orgulho de falar porque são todas mulheres na ciência, né? A Jaqueline Góes, por exemplo, compunha a equipe de pesquisadoras que conseguiram sequenciar o Covid-19 já desde a entrada, já desde a primeira pessoa que foi confirmada com a infecção de Covid. Eu me lembro que foram 48 horas apenas para ser confirmado. E isso a gente não consegue de um dia para a noite, né? E isso a gente consegue mantendo essas equipes ativas e mantendo esses talentos solidificados e trabalhando com o que eles querem trabalhar. Hoje em dia, você termina um doutorado, um pós-doutorado no Brasil, você não sabe o que é que você vai fazer da vida.
né? Você fica com várias ferramentas, querendo continuar fazendo trabalhos que sejam importantes, que tenham um impacto para a sociedade, mas não tem financiamento. E muitos desses talentos são perdidos para fazer trabalhos comuns, corriqueiros, que não necessariamente vão dar aquela contribuição para a comunidade. O que eu queria que as pessoas lembrassem é que para a gente investir nos cientistas são anos e anos e anos e anos de formação. Isso é a prata da casa. É mesmo que você chegar e cortar na raiz aquele, sabe, aquela fruta maravilhosa, você pega e corta no pé a árvore toda, antes de você consumir da fruta, sabe? Não tem o menor sentido. E por isso que tem muito a ver com o investimento também em educação, porque nem todo mundo vai escolher fazer ciência na vida, mas quem escolher fazer ciência na vida precisa que a sociedade, a comunidade no entorno entenda o que aquele trabalho significa, né? E também contribua para a produção de novas perguntas e coisas que sejam importantes para aquela comunidade. Então, é importante que as pessoas entendam esse ofício, entendam por que ciência é importante. Se a gente entendesse mais que ciência é importante, com certeza a gente votaria mais acertadamente. Com certeza a gente teria representantes que cuidariam melhor da saúde coletiva, da educação coletiva, né? Porque uma coisa caminha junto com a outra. Então, investimento nos dois setores é fundamental. E quanto à questão de diversidade, é um debate que ele tem que entrar em todos os terrenos. Eu acho que eu falo isso em todo lugar que eu vou. Todos os fóruns, como mulher, a gente tem que falar sobre mulheres na ciência, porque não dá mais para a gente simplesmente fechar os olhos para o que acontece. E eu fico sempre super feliz quando eu vejo, por exemplo, quando eu participo de uma mesa e tem pelo menos metade da mesa é composta por palestrantes mulheres. Nós somos pelo menos metade da população. Isso deveria ser, em termos de representatividade, algo muito importante. Tem uma questão que a gente está falando há muito tempo e que deveria ter superado, mas a gente não supera justamente porque esses cargos de liderança ainda são muito masculinos. Então, as mulheres, elas entram em números iguais nas universidades, fazem pós-graduação, assinam os mesmos trabalhos, mas quem está nas chefias, né, das agências de fomento, dos ministérios, das chefias de laboratório, dos departamentos, das reitorias das universidades, são basicamente homens. Aí chega um momento de pandemia desses, quem é que vai se solidarizar? Qual é o líder homem que vai se solidarizar com uma aluna que não conseguiu concluir seu doutorado no período certo porque estava em quarentena com 2 filhos? Um homem vai olhar, eu também tenho 2 filhos e continuei trabalhando do mesmo jeito, porque ele tem uma esposa que fica cuidando dos 2 filhos. É preciso outra mulher na ciência para entender que a situação daquela estudante estava muito, muito prejudicada por conta da pandemia, né? Mais do que isso, é preciso um recorte de raça também. E a gente tem que abranger todas essas conversas de diversidade juntas, né? Então, enquanto a gente não tiver a representatividade de principalmente mulheres negras na ciência, boa parte das nossas meninas que hoje em dia sonham com uma carreira na ciência, elas vão olhar para aquele grupo de homens palestrantes, homens brancos, e olhar assim, não é para mim. E isso está na base de muitas questões, porque o trabalho da ciência, o trabalho na academia, ele é muito exigente, ele é uma corrida com você mesmo, é uma competição consigo mesmo. E na hora que você se depara com um momento difícil e você olha assim para a representatividade, não vê ninguém na liderança que seja parecido com você não se identifica ali, é aquela hora que você desiste. Isso não é para mim, é por isso que não tem ninguém ali parecido comigo. Que não é para mim, mas é sim. Aí que a ciência perde. E a ciência perde muito, porque a ciência precisa de diversidade. Se não tem um olhar de diversidade na ciência, não tem criatividade. A gente tem um olhar muito eurocêntrico na ciência. E isso deixa as pessoas bitoladas num único assunto, num único jeito de olhar a coisa. A natureza não é assim. A natureza, ela trabalha com diversidade. Ela evolui pela diversidade.
E a diversidade é o que faz chegar nos problemas reais que a sociedade precisa, né? Você, sendo mulher negra, você representa a maior parte das mulheres no Brasil, por exemplo, que tem uma situação de vulnerabilidade. Você precisa fazer ciência. O raciocínio é o oposto. A gente precisa de você na ciência, né? Esse lugar precisa ser ocupado, e rápido. E, assim, é por isso que não se esgota esse assunto. Se você deixar, a gente fala até a noite. É essencial mesmo, um dos mais essenciais mesmo. Infelizmente, a gente já está caminhando para o final do nosso papo aqui. A gente falou um pouco sobre pandemia aí ao longo do papo, né? Eu queria que você trouxesse um pouco sobre essa questão da vacina da pandemia, da vacina do corona, desculpa, que está todo mundo falando agora, muita gente já tem certeza que vai rolar, muita gente falando que não vai tomar, enfim, está muito, como tudo, né? Está muito confuso e polarizado, né? Então, queria que você trouxesse a tua visão sobre essa questão de vacina do Covid-19. Mais uma vez, a história, ela gira em espiral, né? E é como eu estou te falando, nós somos seres muito sociais e muito influenciáveis, principalmente hoje em dia pelas mídias sociais. Mas se a gente voltasse para ler a pandemia da gripe espanhola, a revolta da vacina, né? Questões parecidas que nós já vivemos, né? Ou pelo menos escutássemos, né? Quem sabe dessas histórias, né, com mais respeito, a gente poderia aprender um pouco com o passado. Não faz o menor sentido esse raciocínio de não tomar a vacina. Não faz o menor sentido. É por isso que a gente precisa de investimento, não só em ciência, como também em educação. Isso não faz sentido para quem tem uma educação básica em ciência, né? Mas quem não tem uma educação básica em ciência e se sente e não se identifica com esse discurso, olha para um discurso como o meu e vê assim, isso é arrogante, isso está querendo me manipular, porque não se identifica comigo. E mais uma vez a gente volta para aquele lugar. Eu não sou esse homem branco privilegiado, não. Eu sou uma mulher nordestina que estudou e ralou muito em universidades do Nordeste brasileiro. Nunca nem morei fora do país. Eu sou muito mais parecida com qualquer mulher nordestina que eu conheço, que vocês possam imaginar. Agora, eu tive o privilégio, numa sociedade como o Brasil, de ter uma educação para a ciência. Tive. E essa educação é que precisa ser disseminada, para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade, porque isso determina quem vive e quem morre, quem se expõe e quem não se expõe. A gente está falando de questões muito importantes, questões sanitárias que têm a ver com saúde pública, principalmente em países que têm uma estrutura de saúde pública, como a gente tem o SUS. É fundamental que as pessoas tenham educação para a saúde e que isso seja dado com importância e qualidade. Porque aqui em países asiáticos que já passaram por outras situações pandêmicas, as pessoas utilizam máscara no seu dia a dia quando estão doentes, quando sentem qualquer sinal de resfriado, e isso não é questão para ninguém se sente mal porque tem que usar uma máscara. Isso é cuidado com o outro. Isso é noção de comunidade. Mais uma vez, somos seres sociais. A gente não pode tomar as decisões só pensando na nossa própria saúde, porque a gente está inserido na sociedade. E ela, tendo todos os seus defeitos, todas as suas qualidades, é com ela que a gente tem que lidar. Então, quando a gente encontra uma pessoa que está ou decidida a não tomar vacina, ou na dúvida sobre tomar vacina ou não, tem que ser conversado com essa pessoa da maneira mais amorosa possível, da maneira que ela se sinta acolhida e não que ela se sinta rechaçada daquela comunidade, que muitas vezes a conversa para ali, porque as pessoas não sabem se comunicar. Quem tem o acesso à educação e sabe avaliar a qualidade de uma solução, como a vacina, por exemplo, para uma situação dessa como a gente está vivendo, muitas vezes não sabe se comunicar com a pessoa que não teve acesso. E aí cria sentimentos de raiva, de revolta e polariza. Não é a polaridade que a gente quer. Se você tem acesso a essa informação e se você sabe lidar com isso, encontre uma maneira de comunicar para mais e mais pessoas como que isso pode ser importante em termos de comunidade, para que todos nós venhamos, né? Não adianta
poucos tomarem. É importante que todo mundo se entenda a importância disso. E você tem alguma estimativa ou expectativa de quando que poderia ser concreto isso, né? De fato, ter uma vacina disponível para a população? Bem, eu sei que aqui o pessoal da Fiocruz tem trabalhado muito de uma maneira bastante efetiva. Eu tô, na verdade, esperando, assim, esperançosa pelos testes, né? Eu sei que já estão em fase de testes clínicos. E é isso. Eu sei que a seriedade tem, né, nas instituições brasileiras de pesquisa, em várias, a gente tem muita seriedade justamente porque não é um trabalho que tem muito investimento. Quem está ali porque gosta muito do que faz e faz com muita seriedade, senão não estaria mais na ciência. Ciência no Brasil não é para se divertir, muito pelo contrário. É para criar um couro grosso e continuar fazendo porque você gosta muito daquilo. Então, eu confio muito nos profissionais que estão trabalhando nesse projeto e eu estou esperançosa já para que saiam e que a gente tenha esse alívio, né, no nosso convívio. Eu te agradecer demais aí pelo papo. Queria que você, como mensagem final, falasse algum livro, algum conteúdo, alguma coisa para quem está ouvindo e falar como é que é o melhor jeito das pessoas entrarem em contato contigo, rede social, como é que podemos acompanhar seu trabalho aí. Eu não vou poder deixar de fazer a menção ao livro do Oráculo dos Sonhos, do Siddhartha Ribeiro. Livraço, né? ali, muito bom. É um livraço, é maravilhoso. Para quem gosta do assunto de sonhos, é muito bom. Em todos os livros também do Yuval Harari, são livros inspiradores para quem gosta de ciência. Mas eu queria citar aqui, eu acho que eu falei muito de vários aspectos de um outro autor que talvez não seja muito conhecido de muitas pessoas, que é o Franz de Waal. E tem um livro dele, O Eu Primata, que eu queria deixar a dica aqui, que fala muito dessa forma de relacionamento em sociedade, mas observando chimpanzés e bonobos, e o que tem de convergência com o primata Homo sapiens que somos, né? Então, é um livro super interessante e abre, assim, para um monte de ideias legais. Quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram, Natalia_B_Mota, e meu e-mail também, nataliamota@neuro.frn.br. Eu estou à disposição. Vai deixar os links aqui, te agradecer demais de novo, Natália, pelo tempo, pela energia e por ser essa guerreira, fazendo ciência no Brasil, ouvindo um pouco de você, assim, eu não consigo saber, mas imaginar mesmo, né, a dificuldade que é. E acho que você compartilhou várias coisas que a gente pode fazer para ser mais aliado, né? De questões que realmente importam. Acho que a gente passou desde o Covid, dos sonhos, né? Desde ciência no Brasil. Então, acho que a gente tocou em bastante assunto. E queria te agradecer demais mesmo pelo tempo, pela energia aqui hoje. Obrigada, Ricardo. Obrigada, foi um prazer imenso.